Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, como vai? Meu nome é Kátia Moraes. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Amor e Caridade. Hoje falando sobre Kardec e o Espiritismo. Imagino que muitas pessoas ainda não sabem que ser especial foi Kardec. E hoje temos para ser as nossas convidadas Marisa Prioli e Doris Gandres, que são duas amigas queridas que vão nos ajudar a falar mais profundamente sobre esse tema. Eu começo perguntando a Marisa Prioli. Marisa, quem foi Allan Kardec? Como foi a infância desse homem especial? Realmente, você colocou muito bem. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi, na França, foi um grande professor, foi um grande pedagogo e foi também o codificador da nossa doutrina. Codificador por quê? Porque é um código, é um conjunto de normas, né? Codificar é arrumar esse conjunto de normas. E o codificador foi ele que arrumou as instruções que os espíritos nos deram para nós vivenciarmos o cristianismo de uma maneira muito feliz, muito elevada, dentro da nossa visão, né? Graças a Deus, e também no foco do entendimento do porquê as coisas acontecem. Ele teve uma infância muito difícil. Ele ficou órfão de pai aos 3 anos. O pai era um advogado, mas lutava na época no exército de Napoleão e faleceu em combate, foi morto em combate. E havia uma regra na França, naquela época no exército, que quando encontravam o corpo, o soldo continuava sendo dado mensalmente para a família, filhos, viúva, mas quando o corpo não era encontrado, esse soldo não era dado, não era A família. a família. Por quê? Porque eles queriam se proteger dos desertores. O pai de Allan Kardec, essa batalha foi à beira de um rio. Provavelmente, quando ferido de morte ou quando já morto, ele foi jogado no rio, mas o corpo não foi encontrado. De maneira que o menino teve uma infância muito difícil, mas muito difícil. Era uma família digna, honesta e muito fraterna, mas ele foi criado com grande dificuldade financeira pela mãe, que era costureira, e pela avó materna. E sempre foi um aluno brilhante, um espírito extremamente afetuoso, e aos 12 anos conseguiram, graças ao brilhantismo dele, uma bolsa parcial na Suíça, no Instituto Pestalozzi, que ficava na cidade de Verdun. O Instituto Pestalozzi era um dos mais renomados da Europa. Ele conseguiu não só uma vaga, como conseguiu, ele já ajudava Pestalozzi e depois ficou substituindo Pestalozzi na direção do Instituto. Você poderia falar um pouquinho sobre o método Pestalozzi? O que significa? Pestalozzi é fantástico. É o estudo, o ensino intuitivo. Ele tirou da parte da só teoria, como era a moda na época. Ele colocou o estudo mais focado na observação, reflexão e intuição. Por isso é que ele chamava de estudo intuitivo. Porque se observasse com atenção, refletisse, iria observar e intuir,
aquilo que significava o que tinha que O ser estudo. ensinado. Tanto que ele tirou o estudo da sala de aula. Ele passou para o ar livre, exatamente, ele passou para o ar livre, passou para os jardins, passou para a observação da natureza, os fenômenos da natureza, tudo era explicado dentro daquele método. E, aliás, Pestalozzi era tão fantástico na sua maneira de lidar com as crianças e adolescentes, que ele era muito alto e magro, que ele se ajoelhava para ficar na altura No do mesmo interlocutor. nível, né? Isso, didaticamente, naquela época, não existia. Fantástico, né? Um espírito assim muito inovador para aquela época, né? Onde os métodos eram mais Tradicionais, mais que trancados na biblioteca. atrelados à igreja também, né? Exatamente. Inclusive, ele aceitava Interessante, crianças pobres que não podiam pagar. É Que verdade. interessante. Inclusive a bolsa de Kardec Aceitava foi uma crianças generosidade. pobres que não podiam pagar, quer dizer, Pestalozzi. Assim, se nós fôssemos hoje equiparar alguém da nossa atualidade, né, assim, dessa época, o século 20, 21, que fosse semelhante a Pestalozzi, quem que a gente poderia... Paulo Freire, por exemplo? Paulo Freire, um Darcy Ribeiro com a visão de ensino que ele possuía. Aloysio Teixeira. Aloysio Teixeira. Quer dizer, nós temos no Brasil grandes valores também. Não tão quanto o Pestalozzi, mas mais ou menos para a gente poder associar o brilhantismo, a inovação, as ideias boas, né? E todas voltadas para o progresso do aluno. Não eram voltadas para o professor. Entendi. Eram todas voltadas para Visando para que o aluno progredisse naturalmente, né? E crescesse por ele mesmo, pela Muito reflexão bom. e pela observação. Muito bom. Quer dizer, dava um instrumento, né? pra ele. Isso. Agora, Doris, Oi, me Lindinha. diz como é que foi a vida de Kardec, quer dizer, do Rivail, lá na escola do Pestalozzi. Como é que ele foi como aluno, como é que ele se desenvolveu e como é que ele voltou depois para a França. Na Suíça, né, ele se desenvolveu muito bem, tanto que, como Marisa disse, houve momentos em que ele substituiu Pestalozzi precisou se ausentar, novo ainda, né, depois, claro, já tinha estado lá alguns poucos anos e surgiu a ocasião e ele era tão brilhante nos estudos, podemos dizer, né, que Pestalozzi o colocou lá à frente do ensino como responsável na ausência de Pestalozzi, né? Então já se pode avaliar daí a qualidade dele como aluno, né? Ele se tornou em momentos aquilo que hoje na atualidade a gente muitas vezes chama de quê? De monitor de sala, né? Que substitui o professor naqueles momentos, só que ele não substituía só para tomar conta da turma, né? Ele conduzia os estudos também, porque é muito interessante como é que a espiritualidade, o planejamento é tão perfeito, né? Porque uma das coisas de Pestalozzi era justamente isso, voltado para as crianças e para os jovens, de despertar no jovem o interesse da sua autoeducação, né? Como ser integral. Não apenas como decorador de matérias, né? Saber aquilo de cor, né? Mas despertar realmente o interesse pelo desenvolvimento intelectual e moral. Esse era um dos fundamentos, um dos objetivos da escola de Pestalozzi e que vem absolutamente de acordo com Hippolyte, que mais tarde viria a ser Allan, né? Então, Allan Kardec, né? Então você vê que planejamento esse já, né? Como é que os acontecimentos são organizados para que aquele espírito reencarnado com essa missão, um espírito antigo, já com tantas experiências, né, comprovadas de elevação, né? A gente conhece algumas, né? Os historiadores, os pesquisadores espíritas já falaram de várias, Jean Hus, né? Enfim, e outras. Mas quando ele renasce em 1804, né, você vê que o século que antecede já é o chamado século do Iluminismo. Sim. Deolindo Amorim, ele fez um livro pequeno de tamanho
mas com uma colocação sobre Kardec, sobre vários assuntos e sobre a visão espírita de Kardec, em que ele diz, né, você, para entender uma criatura naquele determinado momento, é preciso que você veja o meio e as circunstâncias em que aquela criatura tem que atuar, né? Paulo lembrou muito bem há pouco, né, quando nós conversávamos, que toda essa infância dele, né, ele fica órfão cedo, aos 9, 10 anos a mãe o leva para a Suíça e dali ele fica, né, na escola de Pestalozzi, já provocando nele, incentivando nele uma autonomia, uma independência que ele precisaria mais tarde para poder elaborar a doutrina espírita. Sim, com certeza. Uma elaboração trabalhosa, difícil, ele teve que encarar também nesse período de quase 12 anos ou mais, porque ele começa no final de 1853, né? Até 1869 ele lidou com muitas dificuldades que ele enfrentava sozinho. Sim, mas lá na escola sozinho como aquele que conduz, que codifica, que elabora, que busca as perguntas na sua mente já tão lúcida, né? E lá na escola, com Pestalozzi, ele aprendeu línguas, idiomas que também foram muito importantes para o futuro. Né? Lá ele teve, então, toda uma base para que ele pudesse se fortalecer mais intelectualmente e espiritualmente, aprendendo a ser sozinho, a se virar, a ter expediente, iniciativa, né? E volta como professor já, como professor. Como foi quando ele chegou lá na França? Ele volta como professor em escola pública, né? Ele chega a fundar uma escola, mas depois ele se dedica mesmo à educação pública, né? Tanto que aos 24 anos ele faz o planejamento de toda a renovação, toda uma nova visão do ensino público na França, que tinha sido muito alterado em função das revoluções, né? A Revolução Francesa, depois com Bonaparte, toda aquela coisa da história que a gente aprende na escola, não vamos tratar disso agora, mas em função disso o ensino público tinha ficado muito prejudicado, entre aspas, né? E ele faz toda uma reestruturação já com aquela base, isso aos 24 anos, né? E ele tem uma visão já, né? Eu trouxe até o livro para mostrar, né? Que foi um levantamento feito por uma companheira espírita, Dora Encontre, de São Paulo, em que ela foi à França e pegou os textos pedagógicos de Kardec, ainda como Hippolyte, Léon Denisard Rivail, né? O professor Rivail. E então, aos 24 anos, quando ele faz o discurso em que ele apresenta esse projeto, você já vê ali o Kardec do futuro, né? Eu trouxe até aqui, né? Porque eu não sou palestrante, nem oradora, nem apresentadora. Eu sou uma estudiosa da doutrina, né? Então, desse livro, justamente, ele diz que a educação é a arte de formar os homens, no discurso aos 24 anos. Isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício. Olha aí o codificador lá atrás, 1828. Aos 24 anos, 1828. Lá atrás ele já via que a educação é a solução. A alma de tudo, né? A educação esclarecida, a educação bem compreendida, não a domesticação. Né? Entendi. Que durante muito tempo a criança educada era praticamente que domesticada, né? Ela era treinada para certos valores fixos. Ele deu amplitude, ampliou o horizonte. Eu queria saber o seguinte, agora eu vou passar a pergunta para a Marisa. Kardec tinha algum tipo de mediunidade ostensiva, ele acreditava em espíritos, mas eu não quero que você me responda agora não. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a nossa resposta, tá bom? Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral.
frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos. Semanalmente, em vários dias e horários, promove o estudo do Evangelho de Jesus, visando ajudar no desenvolvimento moral do homem, de modo a contribuir para criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Oferece aulas de evangelização para crianças, adolescentes e adultos. Venha nos visitar. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Olá, estamos de volta com o nosso programa e eu vou fazer de novo a pergunta a Marisa. Marisa, Kardec, ele tinha mediunidade ostensiva, ele acreditava em espíritos, como é que era aí essa crença dele? Não, ele não acreditava em espíritos e não se ligava nesse assunto. Mas ele era um homem profundamente religioso, crente em Deus, da forma mais de fé mais firme possível, e ele na França se tornou uma celebridade. Porque ele era um pedagogo, ele era professor, ele era tradutor de muitos livros, porque ele falava 8 línguas, quer dizer, ele tinha uma flexibilidade de expressão muito grande. E, além de tudo, ele tinha 18 livros escritos por ele, escritos como Hippolyte, Léon, Denis Arrivai. Como autor. Como né? autor. Uhum. Tanto que ele tinha o direito autoral sobre esses livros. Uhum. Foi por isso que, aos 51 anos, quando ele começou a pesquisar a revista espírita, a doutrina espírita, e começou a ver que aquilo era um caminho desconhecido, mas que ali tinha um fundo grande de verdade, um potencial imenso. E ele precisava, então, dentro do conhecimento, né, pedagógico, ele teria capacidade para descobrir o que é que possuía atrás daquela brincadeira de salão, que eram as mesas girantes, com aquelas letras, sim, não, e aquilo era uma brincadeira, né? Como hoje em dia fazem brincadeira do copo, brincadeira do Charlie, não é que provavelmente você vai mencionar mais adiante. Mas ele era uma personalidade reconhecidamente um intelectual, mas um intelectual com foco em Deus. Tanto que nós, espíritas, temos uma visão de Deus muito ampliada através da doutrina espírita, através da codificação de Kardec. Você me perguntou por que ele se tornou Allan Kardec. Isso. Foi o seguinte, porque quando ele começou a ver que iria publicar livros dentro da doutrina espírita, e ele realmente publicou muitos, né? Ele viu que ele não teria direito autoral nenhum sobre aqueles livros. Porque, como ele mesmo chamou, doutrina espírita, doutrina dos espíritos. Não eram dele, não eram dos espíritos, e ele todo o conteúdo. Exatamente. Né? O conteúdo ele organizava, quer dizer, a gente não pode dizer só, porque isso é um trabalho
intelectual de porte muito, Então, uma dimensão muito por grande. causa disso foi que ele precisou adotar o pseudônimo Para separar dos 18 livros que continuavam sendo publicados, sendo utilizados nas que universidades. foram escritos por ele Foram mesmo, escritos por ele antes dele ter contato com a doutrina espírita, né? Ok. Doris, ela estava falando sobre a doutrina espírita, né? E eu queria que você falasse, um pouquinho resumidamente, como foi que Kardec começou a pesquisar sobre essas comunicações dos espíritos. A gente sabe, como ela falou, que naquela época, na França, estava em moda todas as festas e reuniões. As pessoas ficavam lá vendo mesa girar, as suas perguntinhas. As pessoas faziam as perguntas e aí as mesas balançavam. Uma batida significava sim, 2 batidas significava não, enfim. E aí então aquilo estava moda e ninguém levava aquilo a sério, todo mundo levava aquilo na brincadeira. E aí então ele começou a se interessar. Como isso aconteceu? Uma pessoa tão séria como ele, uma pessoa tão científica, né? Tão assim brilhante, racional, como foi que ele... Justamente por ser racional, por ser um homem de ciência, um pedagogo, né? Ele presta atenção no momento, quer dizer, o que desperta a atenção dele é o momento em que um amigo chega para ele e diz: olha, as mesas estão respondendo coerentemente a perguntas. As perguntas podiam ser simples, podiam ser frívolas, superficiais, não importa, mas a resposta estava de acordo com a pergunta feita. Então é aquela célebre frase nossa, né, de que se há um efeito inteligente, há uma causa inteligente. Então, quando ele toma conhecimento disso, ele diz: não, então há aí alguma coisa além do que apenas uma brincadeira. E ele então começa a elaborar determinadas perguntas para averiguar isso aí, né? Se a resposta seria de acordo com aquilo que ele estaria perguntando. E realmente acontece. Então, sim, então ele começa a trabalhar mais intensamente, preparar perguntas, receber informações depois, mas isso é mais para frente, né, de outros locais onde também ele enviava perguntas e vinham respostas para ele das perguntas então, enviadas. Significa que ele mandava as perguntas para fora da França. Para outras cidades dentro da França também. E para outros países e também. para outros países também. Por isso, tão importante a formação linguística dele, né? Os vários idiomas que ele conhecia, né? E sabe-se que ele foi o tradutor das obras daquele grande filósofo, Fénelon, né? Alemão. Ele traduziu do alemão para o francês, uma tradução com certeza que não deve ser muito fácil, né? Mas ele então começa a direcionar e a trabalhar com médiuns escolhidos, dentro de um método que José Herculano Pires, um espírita conhecido no meio espírita, né, muito trabalhador, estudioso, sério, que é um método chamado, que ele deu o nome de método de Kardec. São médiuns insuspeitos do ponto de vista intelectual e moral, não eram médiuns experientes, porque ele trabalha inicialmente com aquelas meninas, adolescentes. Meninas, né? Com jovenzinhas. Com jovenzinhas, né? Mas de famílias muito sérias. Né? E elas transmitem, ele faz as perguntas, elas vão transmitindo as respostas. O consenso, porque ele mandava as perguntas para vários locais, ele chama isso de consenso, controle universal. Era necessário que, para a mesma pergunta, várias respostas de locais diferentes, médiuns diferentes, núcleos diferentes, o conteúdo fosse o mesmo. Que se fosse apenas um local, um médium apenas, uma casa, um núcleo apenas, né, um mesmo espírito sempre, aquilo poderia ser
verdade, poderia ser sério, poderia ser bom, mas ele esperava que houvesse outros similares para poder colocar aquilo dentro do corpo doutrinário. E é isso que nos dá a garantia de que aquilo que nós temos em mãos foi um trabalho sério e estão ali contidas as leis divinas, as leis morais e a moral do Cristo, Jesus de Nazaré, quando esteve aqui nós. Porque é essa moral que Kardec escolhe, né? Já está inserida logo no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que ele diz justamente o título são Leis Morais, e sobretudo no terceiro volume, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós podemos ver, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Kardec se baseou na moral do Cristo para codificar a doutrina espírita. Marisa, eu queria te perguntar agora o seguinte: quais foram os espíritos de luz que ajudaram Kardec a fazer esse trabalho fantástico que foi codificar a doutrina espírita? Depois do prólogo no Livro dos Espíritos, alguns até assinam o nome, como João Evangelista, São Luís. Ele até colocava, embora São seja um título católico apostólico, mas para identificar o espírito, porque na época se dissesse Luís, ninguém que ia Luís saber, seria? né? São Luís, Santo Agostinho, que foram duas colunas mestras da doutrina. Também Emmanuel, que depois nos deu uma mentor de Chico Xavier. Exatamente, nos deu, através de Chico Xavier, uma biblioteca inteira de livros. Outros também, Platão, Sócrates, Swedenborg, outros cientistas como Pascal, como Hahnemann, da homeopatia, também como outros cientistas, como Mesmer, Franklin. Quer dizer, é um número imenso. Ao todo identificados, assinados com o nome, são 26 entidades diferentes. Então, muitos espíritos qualificados, espíritos que têm uma história de peso, de credibilidade, dando mensagens para Kardec codificar a doutrina. E vários assinaram o seu nome, alguns quiseram colocar só um espírito protetor. Agora eu queria perguntar a Doris, tem um que assina o espírito de verdade. Você sabe quem é esse o espírito de verdade? Bom, eu vou já chegar nele, mas eu queria dizer o seguinte, é que muitas vezes está só assim, espírito protetor, anjo guardião, que ele também usa isso. Por quê? Porque um dos métodos, né, didáticos e científicos de Kardec era avaliar não o nome, mas o conteúdo da mensagem. Porque nós sabemos que mesmo entre nós há pessoas que às vezes se apresentam com um nome fictício, né, querendo dar um conteúdo que a gente acaba percebendo que não é o ideal, não é próprio, né? E Kardec, então, ele se atinha ao teor. Os nomes ilustres, ótimos, comprovados, o conteúdo, né? Mas muitos espíritos não assinaram. E parece que há, né, um estudo que diz que um desses espíritos, um espírito protetor, se identificou depois. Fala, Maria. Joana de Ângeles. Tem duas mensagens. Uma é a piedade. E a outra, também no Evangelho, é ao que tem mais se lhe dará. Em cima de uma frase, que é uma das máximas do Mestre Jesus. Ela só se identificou muito tempo depois. Muito tempo depois, né? Mas vamos lá, quem é o espírito de verdade que assina várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo? Você tem alguma dica para dar para a gente? Eu tenho uma dica, né? Porque há vários outros companheiros espíritas nossos que se dedicam a avaliar, a estudar entre todas as declarações, né? Aquilo que foi dito, que foi apresentado em várias ocasiões. E o capítulo 6º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, preciosíssimo, né? do capítulo que é o Consolador,
né? E muitas coisas ali assinadas pelo Espírito de verdade, e em outros pontos também, mas enfim, e eu tenho tendência a caminhar com essa corrente de que seja o próprio Jesus. O próprio Jesus, porque ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele colocava as mensagens todas na primeira pessoa do singular. Eu sou o grande médico das almas. Eu venho como outrora entre os filhos de Israel. Como ele falava. Característica própria do Mestre Jesus, né? Doris, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro codificado por Kardec. Você poderia nos falar sobre ele? É o livro pilar da doutrina, né? É a grande base elaborada por Kardec, pelos espíritos em conjunto, né? De onde justamente depois surgem todos os outros. Porque o Livro dos Espíritos é composto de 4 partes. Ele foi lançado, como muitos de nós já sabemos, né, em 18 de abril de 1857. E depois os demais foram surgindo justamente dessas partes. A primeira, a segunda, a terceira e a 4ª parte do Livro dos Espíritos, que ele engloba tudo. A parte filosófica, a parte científica e a parte religiosa, que é a parte moral, como a gente citou já no outro momento do programa, né, que é a moral do Cristo, que está ligada à terceira parte de onde se origina o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a amiga querida que vai falar a respeito, né, portanto que ele classificou como leis morais, e a primeira lei que ele estuda e aborda, pergunta aos espíritos e os espíritos respondem, é a lei de adoração, que está ligada a Deus, porque os espíritos respondem adorar só a Deus. E lá na frente também tem uma outra pergunta importantíssima, aliás 2, né? A 621 e a 625. A 621, os espíritos nos mostram, declaram enfaticamente onde é que está escrita a lei de Deus, na nossa consciência. A gente sabe, a gente sente, né, quando tem alguma coisa que não está muito legalzinha na gente, né? E a 625, Kardec pergunta qual é o nosso modelo e guia. E a resposta é curtinha, né? Jesus. Então, você vê que é um livro bastante completo. Inicialmente, ele tinha 511 questões, né? E a data que a gente comemora é a primeira data do 501 perguntas. Quem não sabe, o Livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas. Respostas, muito bem lembrado. E o segundo, então, que ele já prepara sobre toda a inspiração que ele, com a sua mediunidade intuitiva, percebe, né? Aí sim, aí são 1019 perguntas que são com as suas respostas, com os comentários de Kardec. É então o Livro dos Espíritos que nós utilizamos como base de estudo para nós, né? Certo. Daí você vê que surge, logo a seguir, a necessidade, como há respostas de espíritos recebidas por médiuns, Kardec é conduzido a fazer o quê? A elaborar o Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro. Que foi o segundo livro da codificação, onde está todo o esclarecimento sobre mediunidade, sobre como os médiuns devem agir de forma lúcida, séria, tudo explicado, que não há o sobrenatural, né? Não há nenhum mistério, tudo é uma questão de conhecimento e prática. A prática sabendo o que você está fazendo. Jesus, isso nós vamos ver na Gênesis, né? Ele não fez milagres, ele é um espírito de altíssima elevação que sabia utilizar, né, conhecimento de forma adequada em tudo aquilo que ele viveu aqui entre nós. Então, no Livro dos Médiuns está explicitado toda essa parte científica, o que é mediunidade, o que fazer com ela, como fazer. Está tudo ali muito claro para nós. Muito bom. Né? Nos previne contra mistificações, porque o Espiritismo não diz que não há, né?
que há pessoas que eventualmente, né, acontece, inclusive nessas brincadeiras que citamos, havia muitas brincadeiras. Então, o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, nos mostra como é possível identificar tudo isso. Há um capítulo para a identificação, a identidade dos espíritos. Eles não se apresentam para nós com documentação. É o teor do ensinamento, da postura moral, da elevação moral daquilo que estão recomendando, que nos diz quem é aquele espírito. Eu entendi. Eu, assim, gostaria somente de fazer uma pequena observação, que ela falou naquela brincadeira Charlie, é muito perigosa. Então, quem leu o Livro dos Médiuns sabe como lidar com esse tipo de comunicação e sabe como se prevenir. Voltando para o nosso assunto, eu gostaria que a nossa irmã Marisa falasse um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma beleza. É uma beleza. São as máximas mais destacadas do Cristo Jesus, estudadas do foco da doutrina espírita. O livro tem 28 capítulos, todos com textos de Kardec, menos um, que é dos trabalhadores de última hora. Que Jesus coloca, que Kardec, perdão, coloca a parábola, conforme foi dita por Jesus, e já vem direto nas instruções dos Espíritos. E aos outros capítulos todos, por exemplo, do primeiro ao quarto capítulo, Kardec fala na proposta de Jesus, utilizando frases de Jesus e dentro do foco da doutrina espírita e com comunicações dos Espíritos. Tipo, não vim destruir a lei, mas ensinar a cumpri-la. Meu reino não é nesse mundo. Há muitas moradas na casa do Pai. Ninguém consegue ver o reino dos céus sem nascer de novo. Está falando em reencarnação. Do capítulo 5 ao capítulo 10, são colocadas máximas do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, o Consolador. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos. Do capítulo 11 até o capítulo 15, ele fala sobre o amor. Amar o próximo como a si mesmo, mas em textos maravilhosos, com instruções dos espíritos. Daqueles espíritos especiais que vieram colaborar na codificação. O 12 é o amor aos inimigos. O 13 é o amor em forma de caridade, mas uma caridade sem identificação. Não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Capítulo 14 é amor à família, honrar pai e mãe. E é desenvolvida o amor em relação à família em todas as nuances do parentesco consanguíneo e do parentesco familiar. Depois do capítulo 16 em diante, é comportamento. É não servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E um capítulo que não é brilhante, ele é cintilante. É o capítulo 19, que é a fé transporta montanhas. Depois vem o capítulo 20, 21, que é dos trabalhadores da última hora, 22, que é não separar o que Deus juntou. Inclusive, Kardec fala sobre o divórcio, porque na época o divórcio já existia. Então ele faz uma diferenciação muito clara entre a união que foi feita dentro do compromisso perante as leis divinas e a união fortuita. Por interesses materiais ou por outro tipo de interesse. E realmente uma união difícil de ser perpetuada, né? De ser até que a morte separe. Então, isso, no meio do século XIX, já foi um avanço muito grande. Depois vem o capítulo 23, que são frases que Jesus disse que são difíceis de entender. Por exemplo, não vim trazer a paz, mas a espada. Claro que tem um propósito, não é? Que deixa os mortos enterrar seus mortos. Claro, é muito claro dentro da doutrina espírita. Ele não está se referindo aos mortos cadáveres. Ele não disse cadáveres, ele disse os mortos. São aqueles que estão amortecidos para a percepção do próximo, amortecidos para a lei
de amor. Então, ele explica muitas frases dentro desse contexto. Capítulo 24, não colocar a candeia embaixo de alguém. Não esconder a luz, deixa que brilhe a luz, é a luz do conhecimento. Deixa que o conhecimento brilhe. Capítulo 25 já é um intermediário em relação ao comportamento e o comportamento em relação à divindade, que é busca e acharás, pedir e obtereis. E do capítulo 26 em diante é sobre o relacionamento com a divindade. Dá de graça quem recebeu de graça, bata que a porta se abrirá, e uma coletânea linda de preces espíritas. E se segue ao Evangelho, um dos livros que, aliás, está fazendo 150 anos esse ano, e foi um livro até através do qual eu me situei na doutrina, na juventude, que é O Céu e o Inferno, que tem um subtítulo, A Justiça de Deus na Visão Espírita, dentro da lei de causa e efeito. Então, a primeira parte é uma série de explicações sobre o mundo espiritual, sobre que não há uma localização geográfica, que há... O céu não fica embaixo, não fica embaixo, em cima, o inferno não fica embaixo, purgatório é aqui, e aí vai. Então, a primeira parte, ele fala nessa parte linda, nessa parte filosófica e religiosa da doutrina. E na segunda parte, são 8, vamos dizer assim, divisões. Ele interpreta e evoca espíritos em diversas situações de estatura espiritual no mundo espiritual. Muitos desses espíritos ele pegou de notícias do jornal, tipos de morte diferentes, suicídio, alguma coisa desde assim. os espíritos muito felizes até os espíritos mais necessitados. Sofredores, né? Então eles contam o que foi que encontraram do outro lado. Qual foi a situação que aí já há um perfeito entendimento deles do outro lado, ou um imperfeito entendimento, mas eles já têm noção da lei de causa e efeito. Só. Dizem que ninguém nunca voltou para contar. No Voltou. Céu e no Inferno, esse livro, tem vários depoimentos de espíritos que desencarnaram, morreram, e que voltaram para contar como é que foi do lado de lá. E o que encontraram e a justiça dentro da lei de causa e efeito. O Céu e o Inferno, junto com toda a Deve ser um livro muito interessante. junto com a codificação toda, é uma beleza. Uma beleza, E é né? um livro extremamente consolador, porque a gente vê que nada é por acaso. A vida continua. A vida né, continua, Marisa? nós provocamos as causas e a lei ajusta os efeitos. Sempre amorosos, sempre didáticos, sempre educativos, jamais castigos. Jamais O Pai castigo, amoroso não né? castiga. Doris, agora eu queria que você falasse para nós sobre a Gênese, que é um livro mais científico, não é? É considerado, né, por todos nós, né, praticamente posso dizer isso, é a parte mais científica, né, porque aborda desde a questão da criação, né, e se desenvolve vários capítulos que trata disso, né, desse assunto, de maneira detalhada. E, claro, há hoje essa parte, digamos, do capítulo, o capítulo que já houve acréscimos, mas como esclarecimento científico apenas, né? E eu me lembro que uma certa, já faz alguns anos isso, lá no Leon Denis, com o Altivo, né? Ele editou uma Gênese, uma nova edição do livro A Gênese, e com rodapés em que ele atualizava certos conhecimentos científicos que à época... com o tempo as coisas a ciência evolui, vão se esclarecendo, né? E uma das coisas, o primeiro capítulo da Gênese, quando Kardec explica, fala detalhadamente sobre a revelação espírita, né? Ele diz que é preciso que essa parte científica, que a ciência espírita acompanhe o desenvolvimento da ciência comprovada. Né? Não é da ciência especulativa, mas aquilo que a ciência comprovou
né? Por exemplo, hoje a gente já sabe que o átomo não é a menor partícula. Então, é isso que ele quis dizer. A ciência é comprovada, nós da ciência espírita, esse aspecto precioso, importante da nossa doutrina, porque dentro da ciência espírita a gente tem uma parte que é muito importante. Os tratamentos fluídicos, energéticos, fazem parte da ciência espírita. Né? O passe, como todos conhecemos, está dentro da ciência espírita. E então, houve necessidade, ele não mexeu na obra, não atualizou a obra em si, mas ele fez notas de rodapé, atualizando. Para quem não sabe, Altivo Panfiro foi o presidente, fundador do Leon Denis, que é uma casa espírita lá no Rio de Janeiro, que já desencarnou o Altivo, mas a casa espírita é ótima, é excelente. Quem morar perto, vá conhecer, porque com certeza vai gostar. Mais adiante, dentro da Gênese, né, há um estudo muito importante também, porque o título já nos fala, né, que a Gênese ela vai discorrer sobre o quê? Nos mostrar aquilo que a gente falou há pouquinho, né, sobre os milagres e as predições, dentro da ótica científica, mostrando que não há nenhum mistério, como eu já falei, né, nem sobrenatural. Mostra isso tudo direitinho. O capítulo 14, sobre os fluidos, que hoje, né, essa energia toda de onda, partícula, tudo isso que a gente fala hoje, está lá na Gênese, né, em 1868. Veja só. Não tinha internet naquela época, nada disso. Nada disso. E no capítulo anterior, o capítulo 13, justamente explicando essa questão dos milagres todos, né? É muita coisa dentro da Gênese. De uma forma muito explicativa, clara, muito a gente clara. Compreende e aceita porque está dentro daquele conceito básico da doutrina espírita, submetido à lógica, à razão e ao bom senso. A metodologia de Kardec, né, que ele usou desde o início, quando ele começou a elaborar o Livro dos Espíritos. Né? A conclusão, voltando um pouquinho, a conclusão do Livro dos Espíritos, que é de Kardec, quando ele analisa tudo que foi transmitido no todo o corpo do Livro dos Espíritos, né, que engloba todas essas partes, as conclusões de Kardec são fantásticas. Né? São fantásticas. Ele diz justamente que o Espiritismo veio para trazer a luz e a verdade ao entendimento de todos, né? Porque nos mostra que não há nenhum absurdo, né? Nada que não seja compreensível à luz do conhecimento intelectual e moral. É preciso que a gente observe essas duas condições. Com certeza. Né? Meninas, minhas queridas, agradeço. O bate-papo está muito gostoso. Poderíamos ficar aqui mais horas conversando, porque o assunto é muito interessante. E assim, nos desperta a curiosidade, né? Porque tira a máscara de uma série de coisas que era tudo mistério, e a gente vê que a doutrina tira os mistérios, que ela assim nos esclarece, consola de uma forma raciocinada. A gente entende o porquê que as coisas acontecem, o porquê dos fenômenos mediúnicos, a fé raciocinada. É muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado e agradeço muito a atenção de todos e até o próximo programa. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.